Boa noite, Raíssa. Meu nome é Letícia e eu vou explicar essa questão que tu mandou pra gente na academia do V. Bora lá ler direitinho a pergunta. Um reservatório de água com capacidade para 20 mil litros encontra-se com 5 mil litros de água no instante inicial T, igual a zero. Então, a gente vai, nessa questão, ainda fazer uma função do primeiro grau, que é y é igual a vezes x mais b. B é o termo independente, que quando x é igual a zero, y só vai ser o valor de b. Então, bora lá ler nosso texto. A primeira é aqui. Em que são abertas duas torneiras. A primeira delas é a única maneira da qual a água entra no reservatório, e ela despeja 10 litros de água por minuto. A segunda é a única maneira da água sair do reservatório. A razão entre a quantidade de água que entra e que sai nessa mesma ordem é 5 quartos. Considere que, em função de T, seja a expressão que indica o volume de água em litros contido no reservatório no instante T, dado em minutos, com T variando de 0 a 7.500. Então, bora lá. Ver. Tu vê aqui que vamos dizer, nosso x aqui vai ser nosso t. Então, no instante inicial, t é igual a zero. Então, meu x é igual a zero. Então, tudo que eu vou ter aqui vai ser o meu b. E quanto é que eu vou ter aqui? 5 mil. Então, meu b aqui vai ser 5 mil. Vou somar 5 mil a quantidade de litros que o reservatório vai aumentar por minuto, que é esse valor aqui. Então, eu preciso descobrir quanto em litros o reservatório vai aumentar por segundo. Aí eu fiz aqui, ó, que o valor inicial, a quantidade de litros total em x minutos, em t minutos, vai ser igual a o volume inicial de água, que é 5 mil, dito aqui, mais x, que x vai ser o valor o quanto de água vai subir por minuto. Porque, vê, a gente está no reservatório, a água está entrando e a água está saindo. A quantidade que eu vou ter assim a mais a cada minuto vai ser a quantidade que entra menos a quantidade que sai, entendeu? Porque eu vou despejar um monte de água, mas ao mesmo tempo essa água vai sair, só que com uma vazão diferente. Se fosse vazão igual, ficaria constante o volume. E não é esse o caso. A gente vê aqui por essa razão aqui, que a vazão é diferente. Então, a gente vai subtrair a quantidade de água que entra pela quantidade de água que sai. E isso somar a 5 mil. Então, a gente vai fazer aqui. Aí tá, como é que eu vou descobrir a quantidade de água que entra e da água que sai? Vê aqui, ó, que ele diz que a primeira delas é a única maneira que a água entra no reservatório. E ela despeja 10 litros de água por minuto. Então, a gente vai basear nisso, como se fosse tudo um minuto, entendeu? Então, enquanto minha torneira que entra está despejando 10 litros de água, a minha torneira que sai está perdendo quanto? É isso que eu vou descobrir a partir dessa razão, que é a razão da quantidade que entra sobre a quantidade que sai. Então, se na minha torneira está entrando 10 litros em um minuto, de acordo com a minha razão do que entra sobre o que sai. Aí fica aqui, ó. Aqui é o que entra e aqui é o que está saindo agora, no caso que é que eu quero descobrir. E vou aplicar essa razão. Vou multiplicar 10 por 40 por 4 e multiplicar x por 5. Aí vai ficar aqui, ó. X no caso, que é o volume que sai. Então, eu vou pegar aqui 5 vezes o volume que sai vai ser igual a 40. O volume que sai vai ser 40 dividido por 5, que vai ser 8. Tá, então imagina que em um minuto minha caixa, meu reservatório, enche 10 litros, mas eu perco 8. Então, a cada minuto, quantos litros minha caixa ganha? 2 litros de água, porque os 10 que entram, apenas 2 ficam, porque 8 desses 10 litros saem. Então, a cada minuto, a cada valor de T, eu adiciono mais 2 litros. Então, vai ser Q vai ser igual a 5 mil mais 2 vezes T. Porque a cada minuto, a cada T em minutos, eu vou adicionando mais 2 litros. É basicamente isso. Eu espero que tenha entendido tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida na minha resolução, tu pode mandar aqui no chat do YouTube,
que eu vou responder assim que possível. Ou se tu preferir, tu pode contestar essa dúvida que eu ou outro monitor, a gente vai te responder direitinho, rapidinho e da maneira mais didática possível. Se tiver dúvida nessa parte, no conteúdo em si da questão, eu recomendo tu pedir uma arena de função de primeiro grau ou até de razão e proporção mesmo. Se tu sentir, porque é 5/4, essa parte, entendeu? Se tu quiser, pode se aprofundar mais nesses dois assuntos. Então é basicamente isso. Eu espero que tu tenha uma boa noite de estudos.